Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua saúde, a sua família, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando por mudança de vida, tá bom? Olha o recado de Deus que eu venho trazer para a sua vida. Deus está te separando e te preparando para um novo tempo. Deus, ele está te separando porque ele quer te preparar para um novo tempo. Então, esse não é mais o tempo de você viver como você viveu, talvez até 5 dias atrás. Até ontem, até antes de ontem. O tempo agora é outro, você está vivendo um novo tempo. E nesse novo tempo, Deus ele vai te preparar para um outro novo tempo. Um ciclo na sua vida encerrou. E nesse novo ciclo, Deus ele quer te preparar para um ciclo novo, para um ciclo melhor ainda. Então, aquilo que hoje, Deus ele quer te separar. Aquilo que hoje, chegou o tempo dele falar assim, agora eu vou te separar daí. Agora eu vou te tirar daí. Agora eu vou tirar esse pecado de você. Agora, de agora em diante, eu vou trabalhar para tirar um vício novo de você. Eu vou trabalhar para tirar um pecado novo de você. Eu vou trabalhar para te mostrar, eu vou te mostrar uma coisa nova e eu vou trabalhar com você nessa coisa nova. Por quê? Não parou aqui não. Você progrediu até aqui, mas ainda você tem muito mais para progredir. Você já melhorou até aqui, mas você tem muito mais para melhorar. Você já aprendeu até aqui, mas você tem muito mais para aprender. Você já frutificou até aqui, mas você ainda tem muito mais para frutificar. Entende? Então Deus ele está te separando e te preparando para um novo tempo. Lá atrás, talvez você pode estar saindo de um ciclo que você não sabe, porque a gente está orando por mudança de vida. Então, esse é o tempo de mudanças acontecerem na sua vida. E dentro das mudanças do Senhor, porque Deus ele opera com diversos tipos de mudança. E dentro das mudanças do Senhor, também vai ter separação de algo. Também vai ter afastamento de algo. Pode ser afastamento de um lugar, separação de alguém. Pode ser separação do que é ruim, de qualquer forma, é algo que é ruim e que Deus quer tirar do seu caminho. Para que você viva lá na frente um novo tempo. Um pecado que está servindo de brecha de ilegalidade e isso está trazendo opressão, maldição, perseguição para a sua vida. Você pode estar sem saber alimentando a inveja. Você pode sem saber estar alimentando o pecado, a maldade de alguém. Imagina que uma pessoa ela tem inveja de você. Seja um perseguidor seu de carteirinha. Não, Lu. Eu até estou sonhando e tendo visões e pensamentos estranhos que eu acho que é coisa da minha cabeça com relação a essa pessoa. Só que essa pessoa aqui, não, esse aqui é meu seguidor. Deus está falando, não é seguidor, não, é perseguidor. Parece que é seguidor de carteirinha. Parece que apoia. Parece que tá junto. Parece que tá junto. Parece que é o Super Gêmeos. Lembra daquele desenho? Super Gêmeos, ativar. Então parece que é Super Gêmeos. Então qualquer coisa corria lá no seu Super Gêmeo. Né? Mas Deus está falando não. Está alimentando a inveja, está alimentando o ciúme. Então às vezes a gente está muito convicto de que o que é bom é ruim. Você pode estar alimentando algo que te destrói. Você pode estar alimentando a inveja de alguém. Você pode estar alimentando o ciúme de alguém. Então, quando Deus ele começar a te dar sonhos, quando Deus ele começar a te dar visões, quando Deus ele começar a fazer você perceber sinais, quando Deus ele começar a fazer você enxergar algumas coisas, não fica achando que é coisa da sua cabeça, porque se você... O que Deus ele já falou com a gente? Quando a gente dobra o joelho e ora, ele fala. Então, quando eu dobro o joelho e oro, ele fala. Quando você dobra o joelho e ora, ele fala. Então, ele vai falar de diversas maneiras.
Quando você pegar a Bíblia para ler, ele vai falar. Quando você dobrar o joelho para orar, ele vai falar. Você está gerando respostas. Você está abrindo espaço para a revelação entrar. Então, quando ele falar, não duvida. Não duvida. Porque pode ter filhos aqui que Deus está falando, olha, isso aí. Está alimentando a inveja, está alimentando o ciúme. Essa pessoa não é seu seguidor de carteirinha, é seu perseguidor de carteirinha. Essa pessoa não é seu amigo, essa pessoa é invejosa. Essa pessoa, ela está no seu cenário e se ela continuar inserida nessa profundidade, o que de ruim vem dela não vai sair. Então é um tempo de mudança de vida, é um tempo onde Deus vai começar a fazer coisas novas, ele vai te separar, Lu, mas já não está tendo muita coisa mais para Deus separar, deixa ele separar. Às vezes, irmãos, Deus ele nos separa até de quem nós amamos. Deus às vezes ele nos separa até das pessoas que nós gostamos, porque ele precisa que a gente esteja o quê? Separado para ele falar. Às vezes, você vai ter que ser levado por Deus para um lugar que você vai chamar que é um lugar de solidão, mas com Deus, a gente não sente essa solidão, ele supre. Porque, por exemplo, uma pessoa que ela é acostumada a estar muito cheia de pessoas ao redor. Quando Deus ele começa a trabalhar e ele vai removendo ela dos lugares, ele vai removendo as pessoas, muitas vezes, quando a gente veio de um passado assim, a gente começa a se sentir muito sozinho. Mas ali, Deus, ele começa a falar. Então Deus, ele nos separa de tudo que nos destrói, mas ele também às vezes nos separa até de quem nós amamos. Deus, ele pode, por exemplo, permitir que um casal se separe por um tempo, que uma família se separe por um tempo, e enquanto aquela separação, ela está entre eles, aquele afastamento físico, né, aonde não está junto, aquela separação, às vezes vai estar junto, mas parece que o emocional está desligado, não tem acordo, então não anda junto. Às vezes está junto, mas está cada um para um rumo, está cada um para um lado, cada um quer uma coisa, cada um pensa uma coisa, está junto, mas está separado. Então, naquela separação, Deus ele vai trabalhar no coração de um, ele vai trabalhar no coração do outro, para quê? Para chegar um momento, quando tiver que andar junto, vai andar junto em acordo. Então, durante a separação, Deus ele vai removendo os obstáculos, ele vai removendo pecados, ele vai tirando os espinhos do caminho, ele vai tirando tudo o que precisa tirar, para que em algum momento, o que está longe, tanto emocionalmente quanto fisicamente, esteja junto. Mas para estar junto, para caminhar junto, tem que ter acordo, entende? Tem que ter acordo. Então, às vezes, Deus separa até pessoas que se amam. Para quê? Para trabalhar no coração delas. Para trabalhar no coração delas. Para que quando elas estiverem prontas, preparadas para andar juntas. Quando Deus tirar o ciúme. Quando Deus tirar o peso da inveja. Quando Deus tirar o ciúme que um sente e o outro sente. Não estou falando só de ciúme de casal. Tudo que envolve o ciúme. Quando Deus tirar o ciúme. Quando Deus tirar, sabe, a inveja, quando ele tirar a preguiça traz muita maldição para relacionamentos, porque é espíritos de ciúme e de miséria. Então, quando Deus tira tudo que torna o ambiente inadequado, tudo que torna o relacionamento inadequado, ali coisas novas acontecem. Então, ali, agora está pronto para andar junto. Agora está pronto para passear junto, agora está pronto para viajar junto. Agora está pronto para fazer minha obra junto. Agora está pronto, agora está pronto para passear. Agora está pronto para ir para um shopping, sentar, sabe, numa mesa, comer uma porção gostosa, porque quando a gente está vivendo em guerra, se você sai para passear, quando você senta numa mesa, já viu como é que é? É só briga e só confusão. É só briga e só confusão. Quando o espírito sanguinário está devorando relacionamentos, por mais que você pense assim, não, eu vou sair com a minha família, eu vou sair com essa pessoa. Você pensa que vai ser bom, mas quando chega ali, o espírito sanguinário destrói tudo, porque ele está atuando com fúria, ele está atuando com força. Então Deus vai preparar e Deus permite o que? O afastamento é cada um para um lado. Mas na hora certa, depois que Deus tira
as imundícies espirituais, depois que Deus tira tudo que precisa tirar, daqui a pouco, quando sentava na mesa de um shopping, quando sentava em algum lugar para comer uma porção, que não conseguia, era igual cão e gato. Não vai ter mais um atacando o outro, um devorando o outro, sabe, o que sai da boca é igual uma espada, só fere. Não tem acordo, só tem desentendimento. Deus ele vai trabalhar para tirar os desentendimentos e para fazer ter acordo. Entende, irmãos? Então, nós temos que deixar Deus nos separar de tudo que Ele quer nos separar. Porque Ele quer trazer mudanças maiores e melhores do que as que até aqui você já contemplou. Eu não sei o que de bom até aqui você já viu que mudou. Eu não sei o que de bom até aqui você já aprendeu. Eu não sei o que de bom até aqui você já conseguiu. Você sentiu que você já evoluiu, que você já mudou. Só que Deus tem mais. Não para aqui, não acaba aqui. Deus tem mais. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmo 4, versículo 3. Estejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Estejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si. O fiel não vai ficar no meio da multidão fazendo o que a multidão faz. O fiel não vai ficar no meio da multidão sentindo o peso da opressão que a multidão traz. Sejam tanto na multidão no que diz respeito ao físico, quanto na multidão de espíritos malignos que operam, trazendo coisas ruins para a nossa vida. Porque, irmãos, no que diz respeito ao espiritual, é uma multidão de coisas ruins. É uma multidão de coisas ruins. Então, Deus, ele separa o fiel para si. O fiel não vai andar por onde quer. O fiel não vai comer o que quer. O fiel não vai vestir o que quer. O fiel, ele não vai falar o que ele quer. O fiel, a pessoa que é fiel, Deus ele separa para ele. E quando Deus ele separa a gente para ele, irmãos, não tem outro jeito. Ele vai tirar tudo que ele sabe que é para tirar, tudo que não agrega coisas boas, mas agrega maldição. Isso inclui pessoas, isso inclui hábitos destrutivos, isso inclui maneira de vestir, maneira de se comportar, maneira de falar, inclui tudo, alimentação. Então Deus ele separa o fiel para si. E quando ele separa uma pessoa para ele, aquela pessoa que ele separa para ele, ele vai trabalhar nela em tudo que ele sabe que precisa trabalhar. E o que a palavra fala? Que ele vai responder. Quando o fiel clamar, ele vai responder. Então, se você clama, se você é fiel, você clama. Se você é fiel, você busca. Se você é fiel, o seu coração é de Deus. E quando você clamar, ele vai responder. Eu não posso te garantir que a resposta vai ser a que você queria ouvir. Eu não posso te garantir que a resposta vai te agradar. Geralmente não agrada. Geralmente não é o que a gente queria ouvir, mas é o que a gente precisa. Entende? Deus, ele separa o fiel para si. Então, ele te separou para ele. E se ele te considera fiel, se ele te vê como um fiel, ele não vai deixar você preso a nada que te destrói. E ele vai responder às suas orações. Talvez ele não responda como você queria, mas ele vai responder da maneira que ele sabe que vai trazer edificação para a sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Salmo 17, a partir do versículo 9. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Eles não têm compaixão. Ouve como contam vantagem. Seguem meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar. São como leões famintos, ansiosos para me despedaçar, como jovens leões escondidos de tocaia. Queridos, eu vou ler devagar. Guarda isso aqui. Guarda-me dos perversos que me atacam. Veja. A palavra lá no Salmo 4, porque Deus ele deu esses 2 salmos para a nossa oração da tarde. Eu vou ler de novo o que Deus vai fazer, que eu quero que você entenda. A nossa oração é uma oração por mudança de vida. O que eu falei para você é, Deus está te separando e te preparando para um novo tempo. Deus, ele quer trazer uma mudança de vida. Ele está te separando e te preparando para um novo tempo. Você vai viver um novo tempo agora. Nesse novo tempo, Deus vai trabalhar coisas novas.
porque tem um outro novo tempo para você viver. Deus, ele separa o fiel para si. Pensa em algo que é guardado. O que é guardado? O que é guardado? Se algo está guardado, significa que aquilo não está exposto. Se você pega o seu carro e põe ele na sua garagem, então seu carro está guardado. Se você tem uma garagem para pôr o seu carro, vai ser loucura você deixar o seu carro dormir na rua. Se você tem uma janela para fechar, se você tem um portão para trancar, vai ser loucura você dormir com o portão aberto, com a porta destrancada, se você tem uma fechadura, se você tem uma chave. Então, aquilo que Deus ele olha, que ele está olhando para você e que ele está considerando, eu vou separar ele porque ele é fiel. Então, aquilo que hoje ele está considerando que você está misturado e não separado. Já viu quando você vai fazer uma receita, você pega todos os ingredientes, prepara e depois você não mistura? Você é um ingrediente que tem certas receitas aí que Deus não quer ver você misturado ali. Então você não vai ficar misturado aonde Deus não quer que você esteja misturado. Você não vai ficar misturado com quem Deus não quer que você esteja misturado. Você não vai ficar misturado com um pecado que Deus não quer que você esteja misturado. Então ele vai te separar. Deus ele pode ter te separado de algo ano passado, há 2 anos atrás. Mas tem algo que Deus ele vai te separar hoje. Nesse tempo ele vai te separar. Para você viver um outro novo tempo. Deus ele separa o fiel para si. Você não vai ficar misturado aonde Deus não quer que você esteja misturado, porque ele está te guardando. Ele está te guardando do quê? Do que te destrói, do que traz opressão sobre a sua vida, do que traz maldição sobre a sua vida. Ele está te guardando, ele está te protegendo porque ele quer te poupar. Por que você guarda o seu carro na sua garagem? Porque você não quer que ele seja roubado. Porque você não quer que ele seja saqueado. Você não quer que seus pneus sejam levados. Você não quer que seus vidros sejam quebrados. Você não quer que seu carro seja levado. Você não quer que o que tenha lá dentro seja roubado. Então, você guarda porque você está se poupando do mal que está do lado de fora. Então Deus ele quer te separar porque ele quer te proteger, ele quer te poupar do mal que está do lado de fora, que vai te prejudicar. Então não pense que porque Deus te separou de algumas coisas no passado, que ele não pode querer te separar de novas coisas hoje. Entende? Não pense que porque Deus já fez alguma coisa, que Deus ele já te mostrou muito até aqui, sobre um determinado assunto, que não tem novas coisas sobre esse assunto ou assuntos novos para ele te mostrar. Deus, ele vai te separar porque ele quer falar com você. Ele vai te separar porque ele quer te proteger. Ele vai te separar porque ele quer fazer você enxergar coisas que você não estava enxergando. Então ele precisa te trazer para a presença dele. Ele precisa te trazer para o lugar de proteção, para o lugar de segurança. Deus, irmãos, ele vê o que a gente não vê. E ele quer poupar os filhos dele aqui, daquilo que destrói, daquilo que é maligno, daquilo que é nocivo. Então Deus ele vai fazer uma separação entre você e algo que traz destruição para a sua vida. Pode ser um grupo de pessoas, pode ser um hábito destrutivo, pode ser um pecado. Guarda-me dos perversos que me atacam. Esses perversos que te atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Você pode ter perversos que te atacam, tanto espiritualmente como fisicamente. Pode ter pessoas que aos seus olhos, elas são fiéis a você, mas Deus vê como perverso, porque no íntimo te ataca. Pessoas que às vezes levam para outro lado o que você fala. Pessoas que às vezes levam para outro lado o que você faz. Pessoas que às vezes te julgam no íntimo. Pessoas que às vezes te difamam às ocultas. Pessoas que ficam o tempo todo questionando as suas motivações. O tempo todo te criticando pelas costas, te criticando no íntimo, te perseguindo. Você pode olhar como fiel algo que não é fiel.
Mas Deus sabe verdadeiramente quem é fiel. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Eles não têm compaixão, ouve como contam vantagens, seguem meus passos e me rodeiam. Seguem meus passos e me rodeiam, não com o objetivo de me ajudar na edificação das áreas da minha vida, mas com o objetivo de me derrubar. Seguem os meus passos e me rodeiam. Sabe? Fica te tentando, como se diz, comer pelas beiradas, tentando descobrir, rodeando ali, tentando descobrir, rodeando ali, tentando entrar. Tá seguindo os passos, tá rodeando, mas a intenção é de me derrubar. Tá seguindo os meus passos, tá me rodeando, não tá longe de mim, tá próximo de mim. Não tá andando para a direita e eu para a esquerda, não, tá andando aonde eu tô andando. Tá querendo saber, tá querendo ver. O que tá acessando e o que tá vendo tá usando contra mim para me derrubar. Aqui a palavra não tá falando de algo que está andando comigo, que está me rodeando para trazer edificação. Aqui a palavra está falando, isso pode ser tanto no sentido espiritual como físico, e nós temos que entender que de um jeito ou de outro, nós temos que mudar o que Deus vai pedir para mudar. Porque se é espiritual, o que eu estou fazendo para essa imundícia espiritual estar entrando? Guarda-me. Guarda-me. Então, se eu estou do lado de fora e Deus separa o fiel para si, então Ele vai me guardar. Guarda-me, me mantém fora do alcance deles. Guarda-me, me tira do rumo do olho deles. Guarda-me. Guarda-me. Eu não vou estar ao alcance deles, porque eles seguem os meus passos e me rodeiam para me derrubar. Eles não têm compaixão, eles não têm compreensão. Eles estão seguindo os meus passos e me rodeando para me perseguir, para me criticar, para me caluniar, para falar mal, para me oprimir. E muitas vezes o inimigo usa o quê? A nossa própria boca. Nós alimentamos a inveja de outras pessoas, nós alimentamos o ciúme de outras pessoas com a nossa boca. Pelo que a gente expõe, pelo que a gente conta que não era para contar. A fofoca, ela é pecado. Tem coisas que a gente conta e não era para contar. Então a gente está abrindo a legalidade para o inimigo entrar com as imundícies dele, trazer problema para a nossa vida. Guarda-me dos perversos que me atacam. Para eu estar numa condição de guardada dos perversos que me atacam, então isso, trazendo para a nossa palavra de hoje, significa que Deus ele vai ter que nos reposicionar. Ele vai ter que nos separar. Então eu não posso andar com o pecado da fofoca. Deus tem que me separar do pecado da fofoca. Porque a fofoca ela vai me manter ao alcance. Ela vai me manter ao alcance daqueles que me atacam. A fofoca ela abre brechas no mundo espiritual para espíritos malignos nos atacarem. Entende? A fofoca ela abre brecha para a inveja entrar. Então Deus tem que me guardar, me tirar do alcance do que me destrói. Segue meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar, são como leões famintos, ansiosos para me despedaçar. Tá ansioso para descobrir, tá ansioso para pôr a mão, tá ansioso para saber e usa aquilo contra mim, vai me despedaçar. Como jovens leões escondidos de tocaia. Algumas coisas, irmãos, imagina leões escondidos de tocaia. Você pode estar à vontade perto de pessoas que não era para você estar à vontade. Você pode estar falando demais para pessoas que não era para você estar falando demais. Veja, irmãos, Deus, do mesmo jeito que o inimigo ele deixa rastro, Deus, ele também deixa os rastros dele. Do mesmo jeito que a gente pode discernir os rastros do inimigo, a gente tem que discernir as coisas do Senhor também. Entende? A gente também precisa discernir as coisas do Senhor. Você precisa identificar o que Deus está te dando como sinais. O que Ele está te sinalizando.
Sabe? O que ele está falando com você? Olha, isso aí é um leão. Está escondido, está de tocar. A natureza está escondida. Mas a natureza ataca no íntimo. No íntimo é um leão. Então, você não pode passar, algumas coisas não podem passar despercebidas. Algumas coisas não podem passar despercebidas, entende? Se tem um leão no seu caminho, você precisa saber. E caminhando com Deus, o Senhor te revela o leão que está no seu caminho. Caminhando com Deus, o leão te mostra. Agora, você não pode insistir para ficar agarrado no que Deus está querendo te separar. Você não pode insistir para ficar agarrado no mau hábito que Deus está tentando tirar de você. Cada mau hábito nosso, irmãos, cada um pecado envolve muita coisa, cada um mau hábito envolve muitas coisas. Então, a gente está falando daquilo que Deus vai ministrar hoje, daquilo que Deus vai mostrar hoje. Porque a gente não consegue tudo de uma vez. Entende? Mas aquilo que é o tempo, que é a hora, você tem que deixar Deus separar de você. Você tem que deixar Deus tirar. Porque uma coisa é bem certa, irmãos, não adianta a gente culpar outras pessoas. Nós somos os responsáveis. Então, aquilo que Deus está te falando, aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu íntimo, entenda. É Deus querendo te separar. É Deus querendo afastar de você. É Deus querendo te afastar. É Deus querendo te tirar de você o que te destrói. É Deus querendo te mostrar, olha, a maledicência está como um leão aí. Você tem que enxergar ela não pode estar no seu caminho. A fofoca está como um leão aí. Você tem que entender que se você continuar por esse caminho, você vai ser atacado por esse leão. Então enxerga que tem um leão aí e muda de caminho. Afasta desse caminho, porque nesse caminho tem um leão nele. Nesse caminho tem um leão nele. Irmãos, em todo caminho, em todo pecado vai ter um leão nesse caminho. Em todo caminho que é pecado. Porque quando a gente está no caminho certo, Deus, ele nos dá muito livramento, independente da perseguição. Agora, quando Deus ele revela a perseguição e a gente insiste, então a gente vai passar por coisas que a gente não passaria. Quando Deus fala assim, olha, tem um leão nesse caminho, não vá por ele, e a gente vai, então ali a gente está indo contra a vontade de Deus e indo sabendo que vai ter uma consequência para aquela ida, porque Deus já revelou, tem um leão nesse caminho, ele vai te atacar, ele vai trazer algum tipo de dano. Então, quando a gente vai, inevitavelmente, a gente vai sofrer o dano. Tá? Então, qual é o leão que Deus está te revelando que está no seu caminho? Qual é o caminho que tem um leão nele? O que Deus está querendo fazer, pode estar querendo fazer com você hoje, te separando que Ele, te guardando? É o tempo de uma mudança de vida. É um ciclo novo que você vai começar. É uma mudança nova. Você vai começar a viver coisas novas. E nesse tempo, nessa mudança, Deus não quer que você resista. Ele quer que você se submeta. Então ele vai trabalhar, é uma mudança de ciclo, é um tempo de mudanças. Então ele vai trabalhar coisas novas nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Ele pode dar pensamentos novos. Ele vai fazer você enxergar coisas que até aqui você ainda não enxergou. Por quê? Assim como ele fez isso lá atrás, ele vai fazer agora de novo. Porque daqui a pouco tem um outro tempo para você viver, mas para você entrar lá naquele novo tempo, que pode ser daqui a poucos meses, você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar o que nesse tempo ele quer te separar e te preparar para você entrar lá. Então hoje, você está sendo separado e vai ser preparado para um novo tempo. Você está entrando num novo tempo agora, e nesse novo tempo, você foi separado, você vai ser separado e preparado para viver um outro tempo lá na frente. Você subiu um degrau e vai subir um outro degrau daqui a pouco. Só que você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar aquilo que ele quer trabalhar com você nesse tempo. Tá? Então não resista. Ceda, se renda. Aquilo que Deus ele vai pedir para você se render. Entregue o que Deus está pedindo para você entregar. Não faça como Saul, que ficou resistindo.
Saul, ele tentou manter um reinado que Deus já tinha tomado dele. Ele tentou matar Davi porque ele achava que ele poderia ir contra a vontade de Deus. Então ele se opôs a Davi, porque ele queria, contra a vontade de Deus, manter a dinastia dele. Só que Deus já tinha estabelecido que não ia ter dinastia ali. Deus já tinha estabelecido que ele não era mais com ele, que o reinado dele não ia ser um reinado que ia ter sucessão. Mas Saul, entendendo a vontade de Deus, ele resistiu à vontade de Deus, porque ele queria impor a dele, e ele conseguiu não. Então, quando a gente luta contra a vontade de Deus, a gente está se opondo a Deus. E Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Ele concede graça aos humildes, mas ele se opõe aos orgulhosos. O próprio Senhor fica na nossa frente. Ele se opõe. E quem passa por cima dele? Ele tira o inimigo do nosso caminho para a gente passar. Mas o inimigo tira ele para a gente passar? A gente tira ele para a gente passar? Mexer com Deus dá ruim, irmãos. Porque com ele ninguém pode. Ele pode com o diabo, mas com ele ninguém pode. Entende? Então tem coisas que quando Deus ele olha para mim, ele olha para você, ele vê a gente muitas vezes como Saul. Tá resistindo parar, tá resistindo de sair, tá resistindo de me entregar. Tá se opondo à minha vontade. Tá? Então não se oponha àquilo que você sabe que é a vontade de Deus. Não seja visto e encontrado por Deus se opondo à vontade dele que você já conhece. Deixa ele separar, deixa ele tirar, seja de perto de você, ou te tirar, ou de dentro de você, se renda. Porque não adianta bater de frente com Deus, não adianta se opor a Deus. O faraó passou por tudo que ele passou, porque ele tentou impor a vontade dele acima da vontade de Deus. Nenhum de nós consegue prevalecer sobre o Senhor. Então, é melhor a gente se sujeitar, se submeter àquilo que nesse tempo Deus quer fazer, porque ele vai conceder graça para o humilde, mas para o orgulhoso ele vai se opor. Se eu me oponho a Deus, ele vai se opor a mim. E não vai ter jeito, porque eu não vou conseguir passar. Ele não é uma muralha que eu consigo transpor. Eu consigo transpor muralhas com ele, mas ele não é uma muralha que eu consigo transpor. Tá? Então agora nós vamos orar por essa mudança de vida e para que Deus ele venha nos separando e nos preparando, né, para aquilo que nesse tempo a gente precisa ser preparado para viver a nova temporada que a gente ainda vai ter para viver. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra, nós recebemos essa unção profética, Pai. Essa unção que está sendo liberada sobre nós, uma unção de mudança de vida. Nós tomamos posse, nós recebemos essa unção de mudança, essa palavra profética, que está sinalizando que esse é um tempo que a gente vai viver debaixo de uma mudança, vai ser um tempo novo, vai ser um tempo diferente. Vai ser um tempo de coisas novas, de pensamentos novos. Vai ser um tempo de posicionamentos novos, Pai. Um tempo onde o Senhor vai estar inserindo no nosso coração aquilo que precisa ser inserido. Um tempo onde o Senhor vai inserir na nossa vida aquilo que o Senhor precisa inserir e tirar da nossa vida aquilo que o Senhor precisa tirar. Nos separa, Pai, para o Senhor. Nos separa de tudo que nos afasta do Senhor. Nos separa de tudo que traz maldição para a nossa vida. Nos separa de tudo que nos afasta da Tua vontade. O Senhor separa o fiel para si. Nós aceitamos, Pai, e te pedimos para que, se no nosso coração tem orgulho, se a gente está se opondo ao Senhor sem perceber, se a gente está deixando o orgulho, a arrogância agir por meio de nós, por falta de discernimento, que o Senhor venha nos revelar. A Tua palavra fala que o pecado da arrogância é como o pecado de feitiçaria. Nós não queremos cair no erro de Saul, tentar impor a nossa vontade acima do Senhor, resistir ao Senhor, porque isso traz maldição para a nossa vida. O orgulho causa a nossa queda. Então, em nome de Jesus, tira o orgulho do nosso coração, nos mostra como nós podemos estar resistindo à vontade do Senhor. Nos mostra, Pai, se nós estamos nos recusando a entregar algo, a fazer algo. Em nome de Jesus, eu profetizo o Senhor nos separando para o Senhor e nos separando de tudo que é destrutivo e nos guardando, para que a gente esteja numa condição de mais proteção, para que nós possamos, como é a tua vontade, ser poupado de coisas ruins que a gente não precisava passar. Nos revela os leões no caminho, Pai.
Quais são os caminhos que a gente está andando por eles, que tem leões nesses caminhos, a gente precisa reconhecer e sair. É em nome de Jesus que o Senhor venha sobre a vida dessa pessoa, mostrando para ela tudo o que ela precisa entender, tudo que nesse tempo precisa haver uma separação, que ela venha se submeter a todo o processo que ela precisa se submeter para ficar pronta, para estar preparada para viver um novo tempo, subir um nível maior daqui a pouco. Em nome de Jesus, nós oramos para que a vontade do Senhor prevaleça, nós tomamos posse dessa mudança de vida, desse novo tempo que agora a gente vai viver, das coisas novas que o Senhor vai inserir no nosso coração, que o Senhor vai nos mostrar, nos ensinar. Nós tomamos posse da força que o Senhor vai nos dar. Nós tomamos posse de tudo que o Senhor, meu Pai, já determinou que vai fazer por nós, para que a gente possa viver essa nova fase. E eu profetizo, Pai, que essa pessoa vai viver essa nova fase sem atrasos. Vai ser sem atrasos. Toca nos olhos dela e mostra para ela. Livra ela de todo o engano. Livra ela de tudo que amarra os caminhos, que tranca os caminhos dela. Livra ela, meu Pai, de tudo que está ao redor dela. Perseguindo tudo que está ao redor dela, meu Pai. Seguindo com a intenção de destruir. Mostra o engano, mostra a mentira, mostra a maldade. Separa para si o teu fiel e guarda e protege e tira de todo o caminho enganoso. Eu te peço em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Então toma posse dessa mudança de vida. Toma posse dessa separação e desse tempo de preparo que Deus ele quer trazer para a sua vida nessa nova temporada, para daqui a pouco você viver um novo tempo. Amém? Deus te abençoe.